Tá gravando? Será que aparece? Ah, tá. Vamos lá. Agora sim. Começou a gravar. Beleza, então eu vou apresentar a tela aqui com o que a gente trabalhou, né? Com o que a gente fez até agora e o que a gente pensou sobre a curricularização de extensão na engenharia de produção. Né? Deixa eu compartilhar aqui. Então, assim, deixa eu contextualizar aqui para o Frank. De repente, se estiver precisando dar um zoom aí, eu aumento um pouquinho aqui mais para poder enxergar. Né? Então, assim, a gente tem trabalhado aí nos últimos 2 anos a respeito da reformulação do PPC como um todo, né? Inicialmente, então, nós dividimos isso lá em etapas macro, meso e micro, né? Chamamos assim. Então, na etapa macro, seria a definição da carga horária, da carga horária para componentes profissionalizantes, componentes básicos, e componentes específicos, né, profissionalizantes específicos. A gente basicamente dividiu assim entre componentes que são profissionalizantes e componentes básicos, que são os componentes que são ministrados pelos outros, a gente chamou assim. Porque o curso de engenharia de produção, ele tem um terço, praticamente, 33% do curso, ele é ofertado pelos cursos de física, de matemática, de química, são cursos que são aqui do campus Bagé e que ofertam essas disciplinas que são de conhecimento básico da formação do engenheiro. E o restante, então, desses 2/3, ele é dividido, então, entre os componentes que são profissionalizantes e aqueles componentes que ocupam também carga horária, que é PTCC, TCC, estágio, ACGs, né? No total da nossa carga horária, hoje, ela é de 3.600 horas, né? Então, nessa etapa nessa etapa macro, se definiu manter as mesmas 3.600 horas para o curso, né? 10 semestres. A partir disso, a partir dessa decisão, a gente buscou verificar quanto a gente poderia enxugar dessas componentes ministradas por outros cursos, para que sobrasse mais espaço para componentes profissionalizantes, né? Componentes que têm relação direta com o exercício profissional do engenheiro de produção. Então, nessa etapa, a gente foi lá verificar, e aí houve um debate interno aqui no campus, juntando professores da matemática, da física, da licenciatura em letras, português, né, que já que a gente tem uma disciplina relacionada a isso, professores da física, procurando remodelar e reconstituir, né, reformular essas ementas dessas componentes. E aí a gente trouxe aquelas propostas, aquelas ideias para o nosso NDE e verificou quais dessas componentes das propostas apresentadas, poderiam melhor se adequar às necessidades de formação do engenheiro de produção. Disso daí, a gente reduziu lá para 29, mais 2 em EAD, aí voltou, né? Antes eram uns 36%, a gente reduziu para uns 33% e continua sendo 1/3 do curso ministrada por componentes básicas, né? Componentes que são ministrados por outros cursos. Nessas componentes, e o restante, então, como eu falei, são componentes profissionalizantes e componentes de TCC, estágios e demais. Tendo 3.600 horas e tendo que inserir 10% de extensão dessas 3.600 horas, né, 360 horas de extensão no curso, o que se pensou, e aí surgiram propostas aí de diferentes professores, a gente discutiu, apresentou cada uma delas, e no final buscou integrar em uma única proposta que vislumbrasse todas as necessidades. Uma saída que nós verificamos era a inclusão de carga horária EAD. Então, uma saída foi pegar 10% de componentes de carga horária e ofertar ela na modalidade EAD para que sobrasse espaço na oferta semestral de disciplinas para inclusão de componentes de extensão. Então, essa foi a nossa primeira
pensamento, né? Tipo, olha, temos que incluir componentes de extensão, então são componentes em que o aluno se matricula e o professor é responsável por esse componente de extensão e vai realizar atividades extensionistas dentro desse componente de extensão. Essa foi uma maneira que nós encontramos de obter o registro do aluno, né, e fazer com que, uma vez que o aluno se matricule num componente de extensão, ele, de fato, vai realizar uma atividade de extensão orientada pelo professor da disciplina. Então, essa foi a saída, então, nós colocar 10% da carga horária em EAD, né, abrindo espaço na oferta semestral para outros 10% de componentes de extensão, o que inclui a Unipampa Cidadã, né? Aí, nessa remodelação, a gente também rediscutiu e encontrou espaço também para componentes eletivas, ou as componentes complementares da graduação, né? A gente chama de optativa ou eletiva, mais comumente, que são componentes que podem ser ofertadas no formato EAD ou também no formato presencial. Então, a gente encontrou espaço aí. E aí, dentro desse cálculo, a gente vai ter, então, os mesmos 3.600 horas, né, sendo ofertado assim com componentes de extensão, com característica de extensão. Tá? Então, essa foi a decisão aí que, ao longo desse ano, aí, a gente vem debatendo e discutindo. E agora, nessa etapa, na etapa mesmo, a gente realizou isso. Nessa etapa micro, que a gente chama, a gente estava discutindo os elementos, os conteúdos, né, que são elencados para os componentes profissionalizantes. Na próxima etapa, já que a gente tem agora os componentes básicos definidos, os componentes profissionalizantes definidos, está em discussão e formulação os componentes de extensão, a próxima etapa seria distribuir isso dentro da matriz curricular, né, alocando quais seriam as datas, quais seriam os semestres em que essas disciplinas iriam ser ofertadas. Bom, essa é a apresentação, então, do que a gente trabalhou até agora, né, pensando nessa ideia de componentes de extensão. Mas eu sei que isso ainda é inseguro, né? Há muitas dúvidas a respeito disso e se esse é o melhor caminho ou não, e se existem outras alternativas a depender da interpretação que se faz da normativa. Então, eu queria abrir a palavra aí para os demais colegas aí que quisessem expor, né? Eu sei que o Albano tinha uma proposta, uma ideia, também assistiu o vídeo que eu me referenciei antes, então fiquem à vontade aí, pessoal. Vanderlei, pode falar. Eu não sei se o Frank vai querer fazer uma introdução agora, mas uma pergunta básica que eu já vi muitas opiniões aqui nas nossas reuniões é: o que caracteriza uma atividade de extensão? Quais são os pré-requisitos para classificar uma atividade como extensionista ou de ensino ou de pesquisa? Não precisa classificar ou qualificar as outras, mas o que qualifica uma atividade como sendo essencialmente de extensão? Quais são as características básicas que ela tem que ter? Essa seria, eu acho, a minha primeira pergunta. Vanderlei, não sei se vocês quiserem, a gente pode fazer um bate-bola, assim, tipo, uma de cada respondendo, que eu acho que fica mais fácil. E depois, se vocês quiserem um comentário geral, posso fazer um comentário geral, assim, da ideia de vocês. Eu anotei aqui, tem algumas dúvidas também, mas a gente vai esclarecendo. Vanderlei, é o seguinte: o princípio básico da extensão é ação desenvolvida por acadêmicos da universidade junto a docente ou supervisionado por docente na comunidade, visando melhorar a vida, reduzir desigualdade, melhorar as condições e promover o desenvolvimento da comunidade. Só que isso, enquanto é feito, isso faz parte da formação do aluno. Então, obrigatoriamente, tem que ter presença do aluno, interação com a comunidade, presença da comunidade, muito importante a presença na comunidade também, e isso tudo fazendo parte da formação do aluno. O que diferencia, por exemplo, a atividade de ensino. A atividade de ensino é voltada só para o aluno, você não precisa ter comunidade externa. A ação de extensão, obrigatoriamente, tem que ter a comunidade externa, ela tem que participar no mínimo como público-alvo.
Então, é isso que caracteriza. E a pesquisa, a gente tem uma pergunta, uma dúvida, e desenvolve metodologia para responder aquela dúvida, né? Então, a grande diferença aí é essa. Ok, obrigado. A Fernanda levantou primeiro. E assim, tudo que eu falar, se não ficar claro, vocês vão falando, a gente vai trocando a ideia, tá? Sem problema. Fernanda? Frank, nesse sentido de caracterizar o que seria extensão, uma das alternativas que nós pensamos, alguns de nós pensamos, né, é ter algumas parcerias com organizações, empresas, institutos, né? Por exemplo, a gente trabalha, hoje a gente já tem vários projetos com a Embrapa, parcerias com a Embrapa, né? Mas claro que como é um curso noturno, não necessariamente esse aluno conseguiria estar em loco, né, durante o período de aula, porque afinal de contas as aulas ocorrem à noite. Uma alternativa que havia se pensado é interagir com os representantes, por exemplo, da Embrapa, vou pegar aqui a Embrapa como exemplo, e a partir das demandas, né, eles nos trazerem dados, por exemplo, para análise, informações, e nós trabalharmos com essas informações em sala de aula com os alunos, né, desenvolvendo projetos com os alunos em aula e retornando depois como um produto, como um relatório, como uma análise, contribuindo assim para esses projetos que se tem em parceria com a Embrapa e que, é claro, acaba atingindo os produtores da região. Isso poderia ser caracterizado como um projeto de extensão? Ensino. Essa é uma ação claramente de ensino. A extensão, você tem que ter a participação e o contato direto com a comunidade, a presença no território, o conhecimento da realidade, a interação com a comunidade. Então, a presencialidade, o efeito do território na formação, isso é essencial na ação extensionista. Então, Fernanda, vou usar um outro exemplo baseado no que você falou, entendeu? Tipo, os alunos da engenharia de produção vão na comunidade, na propriedade, na empresa, todas as mesmas condições que você falou. Identificam necessidades. A partir do momento que eles identificam necessidades, eles desenvolvem estratégias e voltam para essa comunidade para executar junto e facilitar ou transmitir esse conhecimento, fazer essa troca de conhecimento com a comunidade para aquele problema que foi identificado lá e eles estão ajudando a resolver. Isso seria extensão? Sim. Qual a diferença que tem? A diferença primária é muito grande. Você não tem atravessador. O aluno foi na comunidade, ele conversou, ele interagiu, ele identificou o problema e ele precisou ajudar a resolver esse problema. E aí a área do saber de vocês, eu não posso nem comentar, porque não sei praticamente nada de engenharia de produção. Fui ler sobre engenharia de produção antes da gente vir para essa reunião aqui. Então, ele vai desenvolver o trabalho dele para resolver esse problema, que foi ele volta à comunidade e dá esse retorno para a resolução desse problema. Aí sim seria. Agora, esse exemplo que você deu aí da Embrapa, isso seria uma ação de ensino. Pode parecer uma pequena diferença, mas ela é, conceitualmente, na prática, ela realmente é bem grande, bem grande. Eu poderia dizer, então, que em algum momento o aluno ele tem que estar em contato com a comunidade. Pode ser um encontro, a partir dali ele levanta as demandas, entende, volta para a sala de aula e pode retornar isso em outro momento, é isso? Não, na verdade, o ideal é que o máximo de contato possível junto à comunidade. Agora, é que são diferentes áreas do saber. Então, assim, eu não sei explicar exatamente quais são todas as ações da engenharia de produção. Vou dar um exemplo de ação de extensão da engenharia de software, por exemplo. Eles vão na comunidade, visitam a comunidade, identificam o problema e eles bolam uma solução para isso. A construção dessa solução deles não é feita lá na comunidade, é feita dentro de um laboratório. Eles constroem essa solução, voltam para a comunidade e a comunidade recebe o retorno, entendeu? Então, pode ser que vocês, na área específica de vocês, isso possa ser, o conhecimento também possa ser assim, entendeu? Mas não necessariamente é voltar para a sala de aula, né?
Ele pode ser voltar para o laboratório, pode ser para o laboratório de informática, aí depende muito da área do saber. É porque isso varia bastante, por isso que a gente tentou deixar bem ampla a resolução. Por exemplo, eu sou da área da saúde. A nossa ação da extensão na área da saúde, ela é 100% do tempo feita no território, entendeu? A gente não precisa voltar para o laboratório para preparar, a nossa solução é dada lá. Mas aí tem as outras características, assim. Não sei se eu te respondi, Fernanda, se ficou claro. Acho que estou começando a entender, mas vamos lá, vamos assim, né, deixar os outros colegas perguntarem, aí daqui a pouco eu volto de novo. Sim. Obrigada. Professor Urbano. Eu acho que o César levantou a mão antes, não sei se o César quiser perguntar, depois não sei quem é que está na frente, né? Para mim, tanto faz. Não, a minha questão básica aqui é simples, né? Dentro desses 10% que tem que ser ocupado com uma atividade de extensão, desde que seja extensão, não importa o tema. É isso? Pela DCM. Ô César, isso é liberdade da comissão do curso decidir. Poderia ser então, qualquer isso. tipo de atividade. Exato. Então, vou dar alguns exemplos. A ligação com o curso poderia ser. Sei lá, ir na comunidade e promover a semana de conscientização sobre limpeza urbana, alguma coisa assim. Sim. Tá. O curso tem a liberdade total para decidir com relação a isso. Então, por exemplo, a gente tem cursos que estão que definem quais são os projetos até. E tem cursos que dão liberdade total. Vou dar um exemplo, vocês me desculpem de eu dar alguns exemplos da fisioterapia, que a fisioterapia tem desde 2019 já os 10% da inserção feita. A gente trabalha com liberdade total, a gente fez tudo, atividade curricular de extensão específica, ou seja, nada vinculado à disciplina. O aluno corre atrás dos projetos que ele tem que participar, que ele quer participar, ele sabe que ele tem que fazer 100 horas de Unipampa Cidadã e 300 horas em projeto de extensão. A gente dá liberdade total para eles. Essa eu acho que é uma questão-chave importante, Frank. Eu tenho insistido que, desde o início, que a extensão deve ser por projeto, né? E foi definido que vai ser componente curricular, né? Eu não consigo enxergar como jogar isso num componente curricular. Assim, ó, eu vou aproveitar, César, para fazer um comentário assim, em cima do que eu ouvi, do que vocês apresentaram aí, e dizer o seguinte, quando o Maurício fala assim, a gente fica na dúvida, não sabe se é o mais certo. Eu acho que se fizer tudo com componente atividade curricular de extensão específica, dá certo. Eu acho que se fizer tudo com uma atividade curricular de extensão vinculada, exceto o Unipampa Cidadã, que não é vinculado, também vai dar certo. Tem curso que está fazendo meio a meio, também vai dar certo. Então, eu só acho que tem algumas características que a gente tem que lembrar aí de cada uma delas, né? Uma delas, se vocês optam por fazer tudo por componente curricular, que é a atividade curricular de extensão vinculada, vocês vão ter que pensar uma grade de oferta de horário que é completamente diferente do que vocês fizeram hoje, até hoje, entendeu? Porque, por exemplo, no noturno vocês têm quantos períodos de aula? 4 ou 5? 4 períodos de aula. Então, por exemplo, vamos supor que vocês fazem a oferta como vocês sempre fizeram. Primeira e segunda aula é uma aula teórica no campus, terceira e quarta aula é uma ação de extensão na comunidade. Não tem chance disso dar certo. Nosso aluno não tem dinheiro para ir para a universidade, voltar aí para o bairro e depois voltar para casa. E se ele tivesse dinheiro, nenhuma das 10 cidades tem transporte coletivo para isso. Então, uma das coisas que a gente orienta a pensar para quem vai fazer atividade curricular de extensão vinculada é fazer o seguinte, ter um dia que é o dia da extensão, entendeu? Então, tipo assim, na sexta, na quinta, na quarta, na terça, vamos supor, tem gente que tem embolado assim já, primeiro semestre, a segunda-feira é para extensão, segundo semestre, a terça-feira é para extensão. Ou seja, aí o aluno já não precisa ir na universidade, aquele dia é o dia que ele vai executar a ação de extensão. Então, essa é uma sugestão, assim, um negócio que a gente chama atenção. Uma outra coisa, uma pergunta que eu faço para vocês, assim, a entrada de vocês é semestral ou é anual? Semestral. A entrada é semestral? Não, desculpa. Anual. Assim, entendo que esse papo aqui é bate-papo de colega, tá?
Então, é só para a gente trocar ideia, para vocês pensarem, como vocês estão em momento de construção ainda. Qual o percentual de evasão de vocês? Vocês têm problema de evasão ou não? Mais ou Sim, menos. Tem. Carla ou Evelise talvez pode responder por nós, que são coordenação de curso. Não precisa percentual, tranquilo. As engenharias e as licenciaturas no país inteiro, mas vamos falar especificamente da Unipampa, tem muito problema de evasão. Uma das coisas, é o colega Frank de vocês falando, ok? Uma das coisas que eu identifico como um problema para evasão é a gente ter cursos com entrada anual e disciplina semestral. Então, por exemplo, pega a grade de horário de vocês aqui, vocês têm lá no primeiro semestre, sei lá, desenho técnico. O moleque que reprovar, o aluno, a aluna, que reprovar em desenho técnico em 22.1, ele só volta a fazer em 23.1, certo? Se vocês forem pegar bem a conta, se o aluno reprovar em 3 anos diferentes, em disciplinas de anos diferentes, ele jubila. Na verdade, vocês não devem ter ninguém que deve ter jubilado, porque o que acontece com eles é que eles devem evadir antes de jubilar. Então, uma das coisas que eu acho que... Quase que contínua dessas disciplinas aí, que eu reprovo, cálculo, física, é quase que contínua. Todo semestre tem oferta. Tá, mas isso acontece uns 10 semestres, César? Pelo menos no básico. Tá, beleza. E algumas do específico. Do específico, aquelas que têm Laboratório. maior dificuldade. Sim, laboratório, Frank. As que têm entrada de laboratório, porque a nossa entrada é 50 e o laboratório, mal e porcamente, comporta 25. Então, as que têm laboratório com aula prática, na verdade, elas deveriam ser todas com fluxo contínuo, né? E a matrícula ser só 50%. O que a gente fez foi o seguinte, eu vou dar o exemplo do que foi feito aqui. Em 2010, a enfermagem e a fisioterapia passaram de entrada anual para entrada semestral. Aí vocês falam, tá, mas entrada semestral aumenta muito a carga horária, aumentava muito. A gente tinha carga horária de 18, 20 horas em média. Quando saiu a inserção da extensão, lá em 2019, o que a gente fez? A gente colocou tudo como atividade curricular de extensão específica, que é projeto, e com isso a gente diminuiu nossa carga horária, nossa quantidade de carga horária em sala de aula. A média agora está entre 10 e 12 para a maioria dos docentes, e com isso a gente tem mais tempo para projeto, tanto de pesquisa, extensão e ensino, e a gente consegue ter uma entrada semestral sempre. E aí a gente, César, em vez da gente ter os 50 entrando, a gente tem 25 e 25, certo? Porque a gente tem também o mesmo problema de vocês, a gente não tem laboratório nem de área básica, nem de área específica que dê para 50 alunos. Então, só para colocar como sugestão, uma das coisas que quem está construindo, se quiser pensar em passar para semestral a entrada, essa é a melhor hora, que é a hora de você usar a extensão para isso. Beleza? Quer fazer vinculada? A única sugestão que eu dou é cuidado. A oferta de horário tem que ser bem... Muda a grade de horário, entendeu? Deixa um dia... E aí vocês podem definir, a gente vai colocar a nossa extensão acontecendo, sei lá, no primeiro, no terceiro, no quinto e no sétimo semestre. Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso. Aí vocês põem, primeiro semestre é segunda, terceiro semestre vai ser quarta, quinto semestre vai ser quinta, e assim sucessivamente. Essa como uma estratégia que a gente tem visto que alguns cursos noturnos estão fazendo. Conceitualmente, baseado no que vocês falaram, eu só queria chamar a atenção por um ponto. Eu não pensaria, a discussão que a gente sempre faz no Fórum de Pró-Reitores de Extensão e tal, não é pensar em colocar 10% de extensão. É pensar nisso tudo que a gente tem, como é que a gente pode usar nessas 360 horas lá de extensão como ferramenta de formação, entendeu? Então, será que o desenho técnico dá para fazer inserção da extensão? Ou, se eu quiser vincular a disciplina, né? Será que cálculo dá para fazer? Ou será que... Vou pegar uma do final aqui, que é mais de vocês, que é fundamentos da automação hidráulica e pneumática, dá para fazer? A resposta que a gente tem é que dá para fazer. Todas as áreas dos saberes, e se quiser vincular todas as disciplinas, dá para fazer. Recentemente, a gente participou de um evento em São Borja, que estava a professora Vera. A professora Vera foi para a reitora da URGS 12 anos. Para mim, é uma das mais
intelectuais aí da extensão do Brasil. E um dia ela falando, nessa conversa, ela falando assim, quem sabe uma hora a gente vai evoluir para deixar para que os alunos escolham o que eles querem fazer de extensão. Foi aí que eu falei para ela, professora, aqui na Unipampa nós já temos alguns exemplos disso acontecendo. E aí, César e colegas, o nosso na fisioterapia, se ele quiser fazer com a enfermagem, se ele quiser fazer com o planetário das ciências da natureza, se ele quiser fazer, o curso tem 4.000 horas, as outras 3.600 a gente cuida de tudo, essas 400 ele está por conta deles, eles escolhem. Frank, só uma pergunta, a fisioterapia é diurna ou noturna? É integral. É integral, que legal. Tá aí, só seguir a ordem aqui, temos o Albano, tu estava com a mão e baixou, não sei se tu quer comentar aí. Quero. E aí? Eu quero. Depois E temos aí, o Ivanir, a Carla e a Fernanda. E aí, seu Frank, tudo tranquilo? Fala, Albano, beleza? Frank, o meu papel aqui é bancar o advogado do diabo e acabar com Alice no País das Maravilhas, é o que eu digo aqui, tá? Então, esse é o meu papel aqui. Então, vamos pegar o cadáver e decompor ele por partes, tá? Certo. Primeiro, eu vou te fazer uma série de questões aqui, tá? Primeiro, o nosso curso é noturno, então nós temos que necessariamente ofertar a possibilidade do aluno fazer 300 horas de extensão à noite. Ponto final. Acabou. Né? Seja por projeto, seja por disciplina. O aluno tem que ser capaz de integralizar 300 horas à noite. Ok? Estou certo ou não? Você está certo. Só tem uma brecha para vocês. Não uma brecha para vocês, uma brecha de todo mundo, para quem quiser usar. Que é a Unipampa Cidadã. Vocês podem fazer o Unipampa Cidadã, que ele pode executar a qualquer momento a disponibilidade dele. Tá. Então, por exemplo, aqui a gente tem gente que opta por fazer no período de recesso até. Mas as outras ações têm que ser no período do curso. Tá. Então, se eu, Cláudio Albano, veja só, se o curso optar por liberar por fazer por projeto, tá? O projeto pode ser feito fora da noite, tu concorda, né? Eu posso fazer um projeto de extensão de manhã e de tarde. Concorda, né? Pode. E se os 10 professores resolverem fazer por projeto de manhã e de tarde? Aí ralam o curso, porque aí o curso não oferece as 300 horas à noite. Concorda? Não. A primeira parte da resposta é sim. Se quiser fazer de manhã e de tarde, sim. Claro. Os professores de curso noturno, quando oferecerem projetos, eles têm que oferecer projetos para o noturno. Ponto. Então, seja por projeto, seja por disciplina, tem que ser de noite. Sim. Aí eu te pergunto... Aí eu te pergunto o seguinte, ó, o aluno trabalha manhã e tarde, tá? Ele tem os 10 professores com projeto de noite, ele vai assistir aula quando? Ou ele faz o projeto, ou ele assiste aula, né? As duas coisas juntas ele não consegue fazer, ele não pode estar em 2 locais ao mesmo tempo, tu concorda, né? Sim. Tá? Então, ou ele faz projeto ou ele assiste aula. Primeiro ponto. Segundo, Fred, vou ser bem sincero contigo. Tu acha viável um aluno que trabalha, no nosso caso, o cara vem de Aceguá, vem de Candiota, vem de Ula, vem de No Pedrito, vem de Pedro Machado, ele chega aqui às 18h30, 18h40, vamos ser real, tá? No ônibus dessas cidades, a gente tem um monte de aluno assim. Tá? Tu acha que, como que nós vamos levar esse cara para fazer uma visita numa comunidade que fica a 8 quilômetros da Unipampa? É um exemplo. Eu vou botar no meu carro o aluno e levar o aluno para lá? Não. A gente sabe que a universidade não tem condições e nunca vai ter de oferecer. O Campus Bagé, para te ter uma ideia, Frank, todos os cursos à noite são os mais procurados e os que mais têm aluno. Então, é óbvio que a universidade não tem como dispor condução, transporte para levar esses alunos para fazer extensão. Então, tu já entendeu qual é o meu papel aqui do advogado no diabo e acabar com Alice no País das Maravilhas. Vou ser bem sincero contigo. Qual é a extensão viável para os cursos noturnos, especialmente no Campus Bagé, onde nós temos uma complexidade que os colegas ainda podem me confirmar, que o pessoal das básicas já informou que não vai fazer extensão para as engenharias. Ou seja, esquece que desenho técnico, que cálculo, que física, que eles não vão fazer extensão para nós.
As engenharias vão ter que se virar com as 300 horas de extensão nas nossas atividades. Já foi informado isso, né, Maurício? Os caras literalmente disseram que não vão fazer. Exato. Bom, Exato. Frank, qual é o único jeito que nós temos de fazer extensão dentro dessa idade? É chamar a comunidade e com muito boa vontade, quase pedindo de joelho para o cara, que o cara que tiver interesse venha até a Unipampa. Tu está me entendendo, Frank? Vou ser bem sincero. Porque eu, o Cláudio Albano, o Maurício, o César Vanderlei, não tem como pegar 20 alunos e eu vou botar onde para levar esses caras para uma comunidade. Só se eu pagar o micro-ônibus do meu bolso. Então, o que a gente vai ter que fazer os cursos noturnos do Campo Magé? Chamar, pelo menos eu penso em nós, chamar a comunidade, vamos supor, eu tenho um componente da área de custos que eu acho que dá para fazer extensão, tá? Eu vou chamar lá alguns pequenos empresários, aquele empreendedor individual, aquele cara lá, chamar ele para dentro da sala de aula, fazer exatamente isso que tu falou. Os meus alunos vão fazer um diagnóstico dos problemas, mas ele vai vir até a Unipampa. Eu não tenho como botar 20 alunos no meu carro e levar na empresa do cara. Especialmente, Frank, porque esses 20 alunos, nos 2 primeiros períodos, assistem a minha componente. Nos 2 últimos, ou vice-versa, eles vão assistir cálculo 1. O professor de cálculo 1 lá não vai dar a menor importância se chegar ou não chegar na aula porque estão fazendo extensão. Cálculo 1 foi um exemplo, mas vai ser física 1, vai ser desenho, vai ser fenômenos de transporte, quer seja qual for. Tu tá me entendendo? Tá me entendendo? Né? Tá? Então, assim, ó, eu vou ter que chamar a comunidade para a Unipampa, tá? A comunidade vai ter que ir lá fazer aqueles 2, 3 primeiros encontros que tu falou, deles fazerem um diagnóstico, deles repassarem os nossos discentes, fazer isso com eles, e depois de algum tempo chamar eles novamente e apresentar o que eles querem, então, uma solução, tá me entendendo, Fred? Eu vejo, mas eu posso estar limitado nessa coisa, que essa é a única forma que nós temos para fazer extensão no nosso curso à noite. Tá? Nós não temos como levar aluno em território nenhum. Nós não temos a boa vontade de muitos colegas para entender que o aluno vai chegar meia hora atrasado numa aula porque estava lá fazendo a extensão. Tem professor no campus, para ter uma ideia, que passa 5 minutos, ele fecha a porta e o aluno não entra mais. Entendeu? Então, esse cara não vai ter boa vontade para o aluno chegar 20 minutos atrasado porque estava num território fazendo extensão. Entendeu, Fran? Então, assim, estou sendo bem sincero. Dentro de todos esses 6, a ideia foi fazer por disciplina, que aí tu força... Por quê? Porque aí tu vai comprometer que cada professor tenha lá 2 horas de extensão à noite, que é a nossa obrigação. O professor quer fazer projeto, ele até vai fazer, mas vai ter que ser de noite, mas vai fazer como esse projeto? Assim, é que eu não vejo diferença nessa nossa realidade, que eu te disse aqui, de acabar com a Alice no País das Maravilhas, e aqui eu já corroboro a cara de felicidade que o Vanderlei fez quando perguntou se o curso de fisioterapia era integral, né, Vanderlei? E o Frank disse que era integral, que aí, assim, aí é Alice no País das Maravilhas. Que diferença faz eu ter uma disciplina ou ter um projeto? Se sendo por uma disciplina ou um projeto, eu vou ter que chamar alguém da comunidade para vir na aula, naquelas 2 horas que eu tenho sexta, vamos supor que custa a sexta as 2 últimas horas. Eu vou ter que fazer extensão ali na sexta as 2 últimas horas. Eu vou ter que chamar alguém da comunidade para ali, para aquele momento, para os meus alunos fazerem o diagnóstico do cara e interagirem para apresentar a solução. Eu não vejo diferença, me desculpa, até o César, eu vou dizer, qual é a diferença de ter a extensão numa disciplina ou num projeto se eu estou encaixotado na sexta-feira as 2 últimas horas para fazer a extensão. Eu não posso fazer de manhã, eu não posso fazer de tarde. E eu não posso fazer toda uma noite, porque se eu fizer toda uma noite, o meu aluno ele vai deixar de assistir outras aulas. Tu está nos entendendo, Frank? Eu gostaria que alguém me apresentasse uma solução diferente dessa que fosse viável para todo mundo. Posso falar? Já deu a solução, agora então não precisa nem ele falar. Não. Fala, Frank. Não, César. Desculpa, Frank, antes de... É que tem que dar o contexto do curso e o contexto do campus. O campus, as básicas já falaram que não vão nos dar mão na extensão. Então, vamos esquecer essa parte de falar, quem sabe o desenho técnico não vai dar. Não.
a gente sabe que não vai ter a boa vontade dos outros colegas para o aluno chegar meia hora atrasado, porque tem professor que faz isso que eu te disse, que fecha a porta e seguinte depois o cara não entra. Tem professor que não libera aluno para a semana acadêmica. Tu acha que os caras vão liberar o cara para fazer meia hora de extensão? Entendeu, Frank? Então, assim, a realidade é essa, é feia. Então, dentro dessa realidade feia, o que nós vamos fazendo? Vamos lá. Pô, deixa a câmera ligada aí, conversar com você te vendo é mais fácil, rapaz. Senão fico vendo um C aí, não consigo nem... Mas eu sou muito... Não, mas eu já tô, não assusto fácil, tranquilo. No mapa já me viu tanto tempo no Consune lá, que e só para dizer que a literatura que eu prefiro é existencialista, então não tem Alice no País das Maravilhas. Eu vou começar de trás para frente, beleza? Ah. De trás para frente é o seguinte, com a mudança da oferta de horário, que aí vocês vão ter que fazer, essa história de que o aluno vai chegar atrasado, ele vai ter que sair daí para lá, isso já está resolvido. Isso é uma solução. Isso pronto, está resolvido. Como? A outra questão é o seguinte, só dizer que eu dizer algumas coisas. Primeiro que eu sempre procuro dar uma lida, ver a grade curricular antes de eu conversar com vocês, número total de alunos e tal. E vou dizer que, para mim, foi uma surpresa quando eu participei pela primeira reunião, uma das primeiras reuniões que eu participei no campus Bagé, eu saí da reunião com minha impressão, a reunião foi boa, tal, mas eu saí do campus da reunião com minha impressão que tem um racha total entre a área básica e específica. Eu posso ter saído com a impressão errada, mas isso ficou evidente para mim. Isso, para mim, é um negócio meio surpresa, porque no campus Uruguaiana a gente também tem a área básica, né? Tem área básica que o pessoal não é engenheiro, o pessoal não é fisioterapeuta, então tem tudo quanto é lugar. Da questão que foi definido em Bagé, ou aí que as áreas básicas não vão fazer extensão e tal, eu só posso dizer a vocês o seguinte, o curso, quem decide é a comissão do curso, então tem algumas questões que existem regras que podem ser colocadas para ser cumpridas ou não, e a instância decisória do curso é a comissão do curso. Essa foi a última, né? A outra que você falou foi, beleza, como é que a gente vai fazer com esses alunos, né? Então, para não ter que tirar eles do campus e levar para a comunidade, eles já vão direto para a comunidade, eles não precisam vir para o campus, porque vocês têm uma grade de oferta diferente. Mas voltando ao primeiro ponto, é o seguinte, a necessidade da extensão, da prática extensionista no período noturno é que o público que trabalha o dia inteiro, ele sempre foi excluído das ações extensionistas da universidade. Ele sempre foi invisibilizado e esquecido. Então, ter ações voltadas para este público, neste horário, é extremamente importante. Então, tem uma função social do curso noturno que é muito importante ser cumprida. Tem a função social de formar aquele indivíduo que só pode estudar à noite, que é importantíssimo, que vocês já fazem, mas também de todos os cursos noturnos com a inserção da extensão, atender a esta comunidade, ou estar junto a esta comunidade neste período do dia. Beleza? O outro ponto é o seguinte, e os alunos que vêm de Ulha Negra, Candiota, ou seja, das cidades vizinhas? Aí a gente pode discutir um pouco mais as questões da extensão, que tipo de extensão vocês querem fazer para a realidade que vocês têm? Ok? Então, por exemplo, a prática extensionista precisa do docente do lado do aluno o tempo inteiro? A resposta é não. É até bom que não esteja o tempo inteiro, porque é uma formação para autonomia. A inserção da extensão, nesse caso, obriga que seja em Bagé? Não obriga que seja em Bagé. Desde que vocês pensem em estratégias de ações de extensão que possam ser desenvolvidas na comunidade onde essas pessoas vivem. Certo? Então, por exemplo, é possível pensar ação de extensão que seja desenvolvida em Ulha Negra? É possível. Você só tem que pensar qual é a estratégia, que tipo de ação vocês vão fazer. E o que vocês precisam fazer? Treinar esse acadêmico, para que ele consiga efetivamente executar, ter o contato com essa região, com esse local onde ele vai fazer, e fazer o acompanhamento, como a gente faz de ação de extensão, que o acompanhamento não necessariamente é diário do lado dele, mas é um acompanhamento de contato com o aluno.
Então, vou dar um exemplo de ação de extensão, que eu tenho falado em todas as reuniões que eu tenho ido, eu tenho sugerido isso para os campi. A inserção da extensão, ela foi criada no Plano Nacional de Educação de 2014. Se vocês olharem lá o PNE de 2014, ele é meta 12. Ele é a estratégia 12.7 da meta 12. Qual é a meta 12? Aumentar a taxa bruta e taxa líquida de matrícula nas universidades públicas, pelo ensino universitário. Uma das ações de extensão que a gente poderia fazer em todos os cursos e todos os campos seria tipo a Unipampa na escola, ou a Unipampa na comunidade, a divulgação da universidade. Ok? Isso poderia ser feito por aluno? O melhor público para fazer isso é aluno. Certo? Ah, mas isso aí seria comunicação, não seria extensão. Não, isso é extensão, porque o aluno ele vai estudar a universidade, ele vai estudar o curso, ele vai desenvolver estratégias de divulgação, ele vai melhorar o oratório, ele vai melhorar a relação interpessoal. Ele precisa fazer isso em escola de Bagé ou no município de Bagé? Não, ele pode fazer em Ilha Negra, é até bom que ele faça. Ele pode fazer em Candiota, ele pode fazer em outras regiões. Que outras ações de extensão vocês podem pensar que esse indivíduo pode ter autonomia para fazer nos outros municípios? Você também pode pensar. Agora, uma parte é importante que ele faça em Bagé. Por fim, pode fazer a extensão universitária dentro da universidade? Pode. Só que ela tem que ser a menor parte, mas ela é importante ser pensada como território, ou seja, você traz a comunidade para a comunidade reconhecer a universidade como um território dela. Então, você tem as duas formas de trabalhar território. Então, eu acho que não é Alice no País das Maravilhas, eu acho que é completamente factível. A questão de ir de volta é só não precisar ir para a universidade, é só montar uma grade de horário onde ele tem um dia inteiro para ele fazer ação de extensão. E outra, é pensar em desenvolvimento de ações de extensão onde ele também possa realizar em outras cidades, como, por exemplo, na cidade onde ele vive. Tá? Essas são saídas que podem claramente facilitar e permitir a execução. Pessoal, eu vou seguir a ordem aqui, depois que está na telinha, nós temos Ivonira, a Carla, o Albano, aliás, a Fernanda e depois o Albano. Professor Ivonira? Eu vou tentar seguir ali o raciocínio da Fernanda com a fala do Frank, tá? Que é uma prática que eu venho fazendo e eu estava pensando com essa fala do Frank, incluir isso como se fosse uma atividade, um projeto, enfim, aí a gente dá o nome que quiser. O que é que eu tenho hoje, né? E ontem à tarde eu até conversei com a Fernanda, da gente colocar isso também em prática em outras áreas. Se eu desenvolver um projeto, e eu vou pegar uma disciplina minha, tá? Não estou dizendo que tem que ser por disciplina, estou pegando um exemplo. Eu tenho uma disciplina que é logística, tá? Os alunos que se matriculam na disciplina de logística, isso já é uma prática, tá? Eles devem ir até uma empresa, seja ela qual for, pode ser em Dom Pedrito, Rosário, Alegrete, sei lá, São Gabriel, não sei, não me interessa a empresa, e seja a empresa que for, de qualquer segmento que for, eles têm que ir na empresa. Chegando na empresa, eles têm que fazer um diagnóstico da situação da empresa no que se refere à gestão logística, tanto na parte externa, como a parte interna e a parte cliente. Tá? Então, eles fazem um diagnóstico completo de logística. Uhum. Aí eles vão, eu tenho todo um tipo de um checklist, onde eles vão aplicar esse checklist para identificar as deficiências ou identificar pontos positivos, né? Não só ir lá e dizer, vocês estão ruim, não. Vocês têm pontos positivos e esse ponto positivo pode ser melhorado ou não tem como ser melhorado. Eles fazendo esse diagnóstico com a comunidade, e aí eles têm que entrevistar funcionários, têm que entrevistar gerente, diretores, sei lá, por várias áreas que eles conversam com essas pessoas. Eles fazendo esse diagnóstico, eles tiveram contato, então, com a comunidade, e aí, independente da cidade, eles voltam para a universidade, né? Discutem, e isso eu chamo de fases, eles têm que fazer fase 1 até a fase 6, que a fase 6 seria o planejamento estratégico voltado para a logística. Tá? Então, eles atendem todas as 5 fases, né? E cada fase eles têm que visitar a empresa. Na fase 1 ele tem que visitar para fazer uma coisa, fase 2 para visitar outra. Todas as fases ele tem que ir lá e visitar a empresa para fazer essa avaliação, e sempre retorno. A cada retorno, eles vão realizando, né, vão identificando as deficiências e vão fazendo uma avaliação se atende os critérios logísticos ou se não atende, ou se atende parcialmente, e tem os critérios lá. Tá? Quando eles chegarem na fase 6, é a última fase, que aí eles têm que
já estão, né, fizeram a visão total da empresa em todas as 5 etapas, e aí eles montam um planejamento estratégico para atender as 5 fases logísticas, né? E o que eles fazem? Esse planejamento, eles, né, fazem esse diagnóstico, esse resultado do negócio, e já elaboram um plano com um foco de planejamento. E eles apresentam esse planejamento, né, para a empresa. Diz, olha aqui, ó, na situação que tem isso, isso e isso. Tá? Então, algumas empresas que a gente fez isso, né, claro que era dentro da visão de disciplina, pegam esse relatório, né, e realmente fazem a coisa acontecer. Ela está lá, ela foi apontada, ela foi... Agora, claro, tem algumas deficiências, né, que a gente encontra no que se refere à logística, que a empresa, no momento, não tem como investir, porque é um investimento. Mas ela já tem, né, esse diagnóstico, já tem essa coisa. E o aluno acaba também... Muitos alunos, eles trabalham nas empresas, né, porque, como eu te disse, eu dou essa liberdade. Tem um aluno que trabalha lá na Colônia Nova, na cooperativa da Camal. Aí, então, ele, enquanto aluno, ele também passa a ser um agente para contribuir na implantação daquela situação. Então, eu vejo, tá, que eu não estou propondo aqui que a gente faça por disciplina, tá? Pode fazer como o pai falava no diagnóstico, enquanto uma gestão organizacional cheia de deficiências, aí a área da Carla pode contribuir, a área da Fernanda, a área do Vanderlei, sei lá. A gente pode pensar em diagnósticos organizacionais onde várias, né, disciplinas atendem essa demanda e a gente volta, faz um projeto que eu vou chamar de guarda-chuva, e aí os professores, os alunos da disciplina do Vanderlei entram, os alunos da disciplina da Carla entram, e a gente faz um trabalho, e aí acaba tendo isso. Pode ser feito isso ou não? Pode, pô. Isso é extensão pura. Essa história que você contou toda é extensão pura. E aí vem uma coisa que a gente tem discutido com vários cursos assim, né? Uma das coisas que tem acontecido é as pessoas identificarem como extensão coisas que eles faziam e não chamavam de extensão. Isso aí é prática extensionista. Isso você pode fazer dentro da disciplina sem problema não. Sei lá, a sua disciplina é 60 horas, 30 vai ser teórica e 30 vai ser isso. E aí é que tá o grande negócio. Precisa obrigatoriamente ser em Bagé? Não. Entendeu? Agora, o seu aluno precisa ser treinado para ele conseguir fazer todas as etapas? Sim, isso é uma parte do projeto que vai ter, entendeu? Que é uma parte da disciplina. Que é dentro da disciplina. Assim, só lembrar, a única diferença entre específica e vinculada é que uma é projeto isolado, outra está vinculada à disciplina, mas mesmo os da disciplina tem que ter projeto registrado, ou programa registrado, né? Então, dá para fazer perfeitamente. Não, eu só queria para contribuir com aquela ideia perfeitamente. Da Embrapa. A única diferença agora, vamos supor, Ivani, que se você fosse fazer, você faz o seguinte, logística, né? Por exemplo, logística é 60 horas, 30 horas vai ser teórica, 30 horas vai ser prática, o nome do projeto vai ser logística não sei o que lá, ou o nome que você quiser dar, entendeu? E aí você tem a carga horária X da extensão. A única coisa, quando é vinculado, você sempre tem que pensar que o seu projeto tem que ser factível para todos os alunos que você tem, porque quando ele é matriculado na sua disciplina, que ela é vinculada, automaticamente ele está na equipe executora do projeto, entendeu? É isso que acontece. Então, isso aí, tranquilo, né? Eu faço divido em grupos de 4 no máximo, e cada um escolhe uma empresa, cada um escolhe uma cidade, onde você fazer. E aí eles voltam e dizem, olha, nós identificamos tal lugar. Tem um rapaz agora que está fazendo numa padaria em Ijuí. Então, tem problema, ele está lá, vai fazer, na família dele é proprietário dessa padaria, eles têm algumas deficiências, vendem 1.500 pães por dia, né? Só que eles têm uma deficiência de abastecimento e coisa, então ele vai fazer um diagnóstico para ver isso aí. E ele é nosso aluno aqui. O aluno identifica, o aluno planeja a estratégia e vai para dar o resultado final para a execução da estratégia. O aluno se forma e a comunidade tem um ganho. É prática extensionista total. E tenho feito isso. Tá, teve uma mineração em Caçapava também, mesma coisa. Então, Obrigado, Frank. Professora Carla? Foi seguinte, né? Eu assisti uma palestra outro dia, principalmente para os cursos que são noturnos, assim como o nosso, né? E tem essa grande
digamos, dificuldade, né, de fazer essas práticas de extensão. E aí é uma pergunta que eu faço, né, professor Frank, você acha viável, por exemplo, já é obrigatório nós termos uma carga horária, né, de estágio, né, estágio obrigatório, que basicamente agora nessa novo PPC a gente está pensando em deixar lá para o final do semestre, enfim, no 10º semestre. Aí, vindo ao encontro do que o professor Ivonir falou, né, não teria como, por exemplo, a gente também criar, que nem os outros cursos, mais de um estágio, por exemplo, um estágio intermediário, onde o aluno ele teria determinadas expertises, por exemplo, fazendo logística, PCP, sistemas de produção, um dos componentes, e ele ir fazer, sei lá, um estágio voltado a essas áreas, essa integração. Será que seria viável, assim, e aí colocar, na verdade, esses alunos para ir atrás das empresas e etc.? Assim, se você trata isso como estágio, ele não está na carga horária da extensão. Se você pensar isso como componente curricular vinculado, dependendo da estratégia como você pensa, ele pode ser um componente curricular total de extensão. Perfeito. Entendeu? E uma pergunta, por exemplo, esses estágios não obrigatórios, então a gente também não tem como aproveitar como extensão. Não. Teria não, que estágio criar, não. então, esse componente. Certo. Exato. Estágio não, Tá. porque o estágio, na verdade, ele tem características muito, muito particulares. Então, ele, na verdade, ele acaba ficando fora. Só pegar o exemplo do que o Ivoni falou para o que você falou. Essa ideia que você teve, independente que seja outra área do conhecimento de vocês na engenharia da produção. O Ivoni faz metade da disciplina, 30%, 20%, ou que seja. Eu posso criar um componente curricular inteiro com uma carga horária assim para ele ser feita. Ele é um componente, uma atividade curricular de extensão vinculada? Pode. Uhum. Por exemplo, se quiser fazer um componente curricular inteiro de logística com 60 horas, onde isso tudo acontece, pode. Entendeu? Perfeito. De logística, porque ele falou, mas pode ser outro nome de outra área de conhecimento e de ação de vocês. Mas aí ele vai estar como componente curricular vinculado, ele não vai estar como estágio que você aproveita, porque o estágio tem algumas outras características que não ficam exatamente como extensão. Mas pode fazer... Não, é que eu vi nessa palestra que eles estavam fazendo realmente um estágio para aproveitar como extensão. Talvez, então, eles estão errados, né? Não, o que acontece em alguns lugares, eles fazem o seguinte, por exemplo, tem um estágio... Fala o nome do estágio de vocês aí. O nosso é estágio obrigatório, né? Ah, então tá. Vocês chamam de estágio obrigatório. Tá, o estágio obrigatório de vocês, que seria, vamos supor, é um só ou vocês têm mais de um? Um só. Então, vocês têm um estágio curricular obrigatório de, sei lá, não lembro a grade de horário que eu vi aqui, quantas horas são. São umas 12 horas, né? Pela legislação, nós temos que ter uma quantidade alta de... Você tem que fazer 160 horas na empresa e 20 de relatório. Uma coisa que alguns lugares utilizam, o Carlos e colegas, é assim, no estágio, só que além das horas de estágio, eles criam projetos de extensão para também acontecer, mas isso é desvinculado do estágio, ele só está acontecendo no mesmo semestre, mas está desvinculado, entendeu? Porque o estágio tem que contar como estágio, não pode ter duplicidade, não pode aproveitar, né? Então, vou dar um exemplo alguns cursos têm feito isso, não é muito comum, até na área da saúde o pessoal faz também, entendeu? Aproveita, por exemplo, período de internato em hospital para fazer junto uma ação de extensão da área X, mas é outra carga horária, uma carga horária a mais, não está naquela conta ali, é uma ação específica de extensão. Mas do jeito que você falou, só que em vez de você pensar assim um estágio intermediário, você pode pensar um componente curricular de extensão, de nome tal, de área tal, e você pensar toda a estratégia para esse projeto que quer desenvolver. Perfeito. Obrigada. E eu acho, assim, já tendo o exemplo que vocês têm, é sempre assim, ó, como é que eu penso? A gente está aqui na fronteira, né? Tem gente que vê a fronteira aqui como um problema e tem gente que vê como oportunidade. Essa questão dos alunos virem de fora aí, de repente vocês podem começar a aproveitar isso como oportunidade. Ações que só aconteceriam em Bagé poderiam começar a acontecer nas regiões, nas cidades vizinhas aí, o impacto de vocês acaba sendo muito maior.
Vamos seguindo aqui a ordem, a Fernanda. Fernanda, tu tá no mudo. Agora sim. Obrigada. Oi, tá me ouvindo? Sim. Sim, Fernando. Eu estou com um pouco de dificuldade de entender a diferença quando a gente fala, por exemplo, da participação de uma outra entidade junto à Unipampa, que vai levar algum resultado para a comunidade, e aí você disse que é um atravessador, né? Do caso em que a gente também tem, tudo bem, o aluno vai estar atuando dentro da empresa diretamente. Eu ainda estou com um pouco de dificuldade de entender por que tendo outro agente junto, não seria extensão, seria ensino, né? Visto que a comunidade externa vai ser impactada de qualquer forma, tá? Então, por exemplo, só para eu conseguir entender, se, junto com a Embrapa, geralmente a comunidade externa impactada são os produtores, né? Se nesse caso o aluno ele tivesse contato desde o diagnóstico junto ao produtor das suas necessidades, isso então viria a ser extensão. Aí é que está. Quando eu falo de atravessador, assim, não falei como pejorativo ou negativo. Não entendi dessa forma. Não, perfeito. Não, só para não que você tenha dito, mas só para deixar claro, né? Pode soar mal e o objetivo não era isso. Especialmente com a Embrapa, né? Pelo amor de Deus. No caso que o Ivonir usou, que o Ivonir falou e que a Carla comentou, o público-alvo é esta empresa. E ele está na empresa, ele visita a empresa, ele volta na empresa, ele desenvolve o trabalho para aquela empresa. Ele não está com um agente intermediário. Vai junto com a Embrapa, visita o produtor, visita a empresa, vai em loco, faz, desenvolve a solução, volta para entregar a solução, mas não para a Embrapa, para o público-alvo final. Para o público-alvo. Perfeito, extensão. Entendeu? Não, só para eu... Entendi. É porque, assim, essa a importância da presença na comunidade, de ter o contato direto e as várias habilidades que ele vai acabar desenvolvendo por causa disso, entendeu? Frank, na verdade está um pouco no destaque que a gente vai dar no projeto a essa comunidade e a participação ativa da comunidade junto a gente, né, por exemplo. Então, assim, porque, claro, exemplo, porque assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem muito projeto hoje, junto com a Embrapa, que são projetos que eu acho que são muito proveitosos, e o nosso aluno, ele desenvolve várias competências trabalhando junto com eles e entrega bons resultados para a comunidade. A minha preocupação, claro, é um curso noturno, como é que a gente vai levar o aluno na propriedade, à noite, longe, né, sem o carro, sem ter como transporte. Algumas possibilidades que me vêm à mente, né, a gente ir até os sindicatos e associações rurais, ter contato com esse produtor, é uma forma de viabilizar, né, então ele vai estar entrevistando o produtor diretamente, conversando com ele e tal. Também esse produtor vir até a universidade, é uma possibilidade, até para eles se identificarem com a universidade, como você comentou antes, se apropriarem, né, do local e se sentirem, né, terem esse acesso, talvez também seja interessante. Então, eu estou pensando em formas de viabilizar algo nesse sentido. Assim seria extensão. O produtor vindo, a gente indo até a associação, fazendo esse contato direto. É porque uma diferença grande aí, ele está identificando o que precisa, com quem precisa. Isso. E ele está dando retorno para quem precisa. Entendeu? Tá, entendi. Então, por mais maravilhoso que seja o retorno que vocês tenham com o trabalho com a Embrapa, neste caso, ele está sempre, entendam, limitado, não limitado de contato, entendeu? Então, ou seja, ele acaba tendo sempre contato com outro profissional, ele não está tendo contato com a comunidade. Mas nesse caso ele tá em contato com o produtor, na associação, ele está lá, o produtor. Não. Eu estava falando do jeito antes, desse jeito que você fala. Não, desse jeito que eu falo agora, se desenha como uma extensão. Exato, porque a diferença que eu vejo seria assim, será que o dia que não tiver Embrapa ele consegue fazer? Quando você coloca ele em todas as fases, é claro que ele vai conseguir fazer, entendeu?
É que hoje eu vejo, né, Frank, uma dificuldade até para a gente chegar nesse público sem ter alguém intermediando. Vai chegar um momento que eu acredito que essa dificuldade não vai existir, né? Mas, claro, a gente precisa dar o start junto com outras entidades, organizações que hoje tenham contato com esse público, até para nos apresentar, né? Se a Fernanda chega lá e bater na porta do produtor, ele não vai dar bola para a Fernanda. Claro, mas se a Fernanda for lá bater na porta do produtor junto com o técnico da Embrapa, ele vai dizer, opa, esse cara pode me ajudar. Então, até uma forma da gente se colocar junto à comunidade, né? Mas agora está um pouco mais sabendo como desenhar esse projeto, então. Sim, e o trabalho em parceria é essencial, né? Quanto mais parceria você tiver, ainda mais com entidades, tipo com a Embrapa, por exemplo, melhor. Mas, assim, não sei se fica claro, né? A importância dele ter esse contato, ou seja, porque vai chegar uma hora que ele vai estar sozinho, né? E aí não dá para ele experimentar só quando ele está sozinho, depois que ele formou, como é que ele vai resolver. Ele já vai ter experimentado isso antes com vocês, né? E pode... Desculpa, eu vou aproveitar aqui e pegar minha pergunta e já expandir um pouquinho mais, tá? Às vezes, né, um semestre não é suficiente para a gente concluir um projeto, dependendo da entrega que se pretende fazer, né? A gente vai ter, então, entregas parciais. Então, às vezes, um projeto vai se expandir para 2, 3, 4 semestres, né? Até que o cliente final lá, digamos, da comunidade, ela sinta realmente o resultado. Então, essas entregas parciais, também o aluno ele vai passar pelo projeto, ele vai, no final do semestre, ele conclui ali a participação dele, dá espaço para outro ingressar no mesmo projeto, isso não chega a ser um problema, né? Não, e se vocês quiserem, um mesmo projeto pode estar vinculado a mais de um componente curricular. Você não precisa ter um projeto só vinculado ao componente. A única exigência que tem é que, por exemplo, vamos supor que você tem um projeto a mais de um componente. É que os docentes responsáveis pelos outros componentes façam parte da equipe executora. Entendeu? Então, dá para fazer do jeito que você falou, como também dá para fazer. Se vocês quiserem, tipo, continuar a sequência, pode, né? Então, isso aí é do jeito que vocês acharem que fica melhor, tipo, a construção do conhecimento aí. Tá bem. Obrigada. Obrigado a você. Pessoal, vamos dar a sequência aqui, a lista. Depois eu tenho o professor Albano. Sou eu novamente? Isso. Bom, então, só uma confirmação, Frank, uma pergunta. Eu imprimi ali a norma da resolução da extensão da Unipampa, né? E no artigo 6º diz o seguinte, projetos e programas devem compor no mínimo 80% da carga horária total das atividades curriculares de extensão. Então, quer dizer que mesmo que eu faça a extensão por uma disciplina, essa disciplina tem que fazer parte de um projeto. Acho que tu já falou isso, né? Só para confirmar, né? Sim. Tá. O Cláudio Albano, assim, esse ponto específico que você falou aí, eu vou explicar porque ele foi escrito desse jeito, só para ficar mais fácil a compreensão, porque se fosse uma coisa que a gente pudesse escrever diferente, esse seria um deles. Quando a gente foi fazendo as visitas todas, a gente começou a observar as discussões nos campos, a gente observou que tinha gente que ia querer fazer a inserção da extensão inteira como curso e evento, sabe? Tem características assim. Só que o mais importante da extensão, onde o aluno aprende mais, é com um projeto ou programa. Então, o que a gente fez ali foi falar, se você quiser fazer 100% projeto e programa, pode. Agora, se você quiser fazer curso e evento, é no máximo 20%. Tá. Entendeu? É para isso. Agora, toda ação de extensão tem que estar registrada e tem que estar registrada previamente ao início da execução. Então, lá no plano de ensino, lá do componente curricular tal, vai ter que dizer, é projeto tal, número de registro tal, ele vai ser executado, a metodologia dele ali e tal. Então, ele tem que estar vinculado. A única coisa que a gente comenta é que vocês não coloquem, a gente orienta, se vocês quiserem podem fazer, mas a gente orienta é não colocar o nome do projeto no PPC. Só coloca aqui, componente curricular tal, vai ser extensão, carga horária X, se vocês quiserem falar a grande área, tudo bem, mas não coloca o nome do projeto. Porque se vocês quiserem mudar o projeto depois, vai ter que mudar a PPC. Certo? Isso vale para as disciplinas também, que a disciplina que vai ser metade, só coloca lá na ementa que vai ter extensão, 30 horas, 15 horas e tal. Porque, de repente, você começa esse semestre um projeto, depois de 1 ano ou 2 ou 6 meses você quer fazer outro projeto,
Isso o nome do projeto você só precisa colocar no plano de ensino. Tá? É só essa ressalva. Assim. Tá. Ok, essa história de vincular o PPC a agentes, inclusive agentes externos, eu também já me manifestei, inclusive em empresa, né? Isso aí vai ser uma parceria com tal empresa. É arriscado, né, Frank? Porque amanhã depois quebra esse elo com a empresa e a gente tem que mudar o PPC do curso. Ou seja, quanto mais independente for o PPC do curso, melhor, né? Eu já fiz essa manifestação aqui no nosso grupo. Quanto menos amarrado o PPC é melhor. A coisas que podem ser mutáveis, melhor. Porque se muda, vai dar um trabalho danado depois. Tá. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, Frank. Então, partindo daquela live lá que eu assisti lá no dia 24 de maio, que foi, acho que a primeira referência que o Maurício fez e de algumas perguntas que foram feitas aqui da tua fala, nós podemos, por exemplo, pegar essas 300 horas que nós colocamos no curso, que vão ser horas de extensão, e quebrar ela, vamos supor, em 5 componentes de 60 horas, e botar assim, componente de extensão 1, componente de extensão 2, componente de extensão 2, componente de extensão 3, todas elas estarem vinculadas a um grande projeto que abarque todas as áreas do curso, né, e deixar que o aluno opte, então, quando fazer cada componente dessas e onde ele quiser fazer, e que tenha um professor de orientador. Isso pode ser feito. Vamos lá. Um pormenor antes. A Unipampa Cidadã é atividade curricular de extensão específica, então, não sei quantas horas vocês vão escolher, então, tirando a Unipampa Cidadã, se quiser fazer isso, extensão 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode? Pode. Se vocês, agora, quando vocês criarem ali, vocês vão colocar, vai ser carga horária de extensão, vai ser, sei lá, 60 horas, tudo certo. E vocês podem comentar ali no elementário, tipo, os projetos serão na área, mas não põe o nome do projeto. O que vai ter que acontecer só é o seguinte, quando for sair o plano de ensino, no plano de ensino tem que estar certo quais serão os projetos que terão ali, entendeu? Entendi. Então, o que vocês podem combinar é o seguinte, na 1 serão os projetos tais, nas 2 tais, nas 3 tais, nas 4... Ou repetir todos os projetos, se quiserem, também podem repetir. Aí depende de como vocês vão querer construir, entendeu? Mas pode ser assim. Então, isso pode ser feito... Não, eu vou dizer o porquê que no curso nós temos 2 cadeiras, que é os projetos aqui de engenharia de produção. Pelo que eu estou chegando à conclusão, nós poderíamos fazer a mesma coisa para a extensão. Tá, entendeu? Que são 2 cadeiras que nós temos, para que o aluno se matricula e ele, junto com o professor que ele escolhe para ser o orientador dele, ele vai desenvolver algo na prática que visa solucionar um problema da comunidade, ou um pretenso problema. Hoje é um pretenso problema. Por exemplo, a Carla, né, cara? Se não me engano, a Carla, quando fez essa componente, né, cara, tu projetou uma parada de ônibus ecológica. Foi ou não foi, Carla? Foi. Foi, então, sim, claro, então, vamos supor, se ele vai numa comunidade, a comunidade tem algum problema, ele pode ir lá, então, e propor uma solução nessa cadeia. Só que aí vem uma segunda pergunta. Vamos supor que esse aluno seja um aluno de candiota. Eventualmente, quantas vezes o professor vai ter que ir a candiota para ver o que ele está fazendo? Fica a 60 quilômetros de Bagé. Essa é uma pergunta. Você quer a minha opinião? Não, o certo. Eu quero o certo. O aluno e ele se matriculou nessa componente e ele vai fazer isso junto a um território em candiota. Quantas vezes o professor que orienta esse aluno tem que, num semestre, vamos supor que o projeto seja fechado num semestre, o certo, eu quero o certo. Quantas vezes esse professor teria que ir à candiota para ver? Vamos ser sinceros agora. Cláudio Albano, eu estou aqui como servidor público, cara, eu só posso falar o certo. Esse é o princípio básico. Não existe outra possibilidade. Só vou deixar claro. Está sendo gravada, né? E a reunião ainda melhor que seja gravada. Então, o professor vai ter que ir algumas vezes à candiota para ver se efetivamente o aluno está fazendo. Concorda, Seguinte, depende de como vai ser montado. Não tem uma solução específica para isso. Depende de como vai ser montado e que tipo de projeto vai ser. Só antes de responder essa parte, quero voltar a uma parte anterior.
Todo componente curricular tem que ter o plano de ensino. Se vocês optam por fazer por plano de ensino, por componente curricular, esse 1, 2, 3, 4, 5, quando tiver o plano de ensino, já vai ter que estar listado ali e com a metodologia quais são os projetos que vão ser ofertados ali. Okay? Só para deixar isso claro, porque não pode ser... Isso tem que estar registrado previamente, né? Então, só para deixar claro esse ponto. Cláudio Albano, assim, depende de como vai ser construído. Eu acho que é sempre importante, no começo, pelo menos, ter uma visita junto. E aí tem muito da leitura do que a gente faz, de como aquele aluno está apropriado daquela ação e de como ele vai desenvolver aquela ação. Então, por exemplo, eu faço extensão desde sempre. Tem ações de extensão que eu treino os alunos, eu acompanho a primeira vez, depois eu vejo que eles têm autonomia, eles estão liberados para executar, eu estou sempre conversando com eles e falando, e muitas vezes eu volto lá mais uma vez, tem mais uma reunião com comunidade e tal, e é o acompanhamento que eu faço. Agora, não dá para dizer o seguinte, é obrigado 2 vezes, depende do tipo de leitura que você faz, entendeu? Da estratégia que você montou, né? Então, essa é uma forma como eu vejo. Certamente, por exemplo, a ideia que o Ivonir montou, ele não tem ido nos locais visitar e fazer esse acompanhamento. Então, tudo depende da estratégia que você tem, como você preparou e tem para o desenvolvimento. Não tem uma resposta, é obrigado ir uma vez, é obrigado a ir 2. Possível, vamos supor, quebrar essas... É um exemplo que eu estou dando. É possível quebrar essas 300 horas em 5 componentes de 60 horas, que serão, vamos supor, projetos de extensão 1, 2, seja qual for o nome lá, e que a gente monte uma estratégia que, eventualmente, não seja preciso acompanhar o aluno em loco. Essa seria um resumo, seria isso. Dependendo da estratégia, eventualmente não é preciso acompanhar o aluno. Se a gente julgar que o aluno está capacitado para fazer aquilo ali. Eu estou de acordo. Você acompanha, mas não necessariamente você precisa acompanhar em loco. Agora, isso depende muito da estratégia que você montou. Né? Posso fazer complementação? Do nível de acompanhamento necessário, do grau de complexidade, por aí vai. Posso fazer a complementação? Obrigado por enquanto. Posso fazer a complementação, Frank? Claro. Como é que eu caracterizo o meu envolvimento tanto com a empresa e com o aluno? Eles me entregam o relatório antes, né? E o meu relatório, eu faço as contribuições de algumas ideias que eu vejo que não tem como. Não, essa ideia não é possível, não é viável, por isso. Troca essa ideia por tal coisa. Na realidade, eu não estou indo na empresa, mas eu estou recebendo as informações através dos alunos, né? E eu venho acompanhando eles. E aí, nesse momento que eu estou fazendo essa avaliação do relatório, eu faço a minha contribuição, porque ele pode ter uma ideia, né, que, na realidade, enquanto aluno, ele não tem a vivência, não tem a experiência, sei lá o quê. Exato. E aí eu faço essa minha contribuição. Essa minha contribuição também pode caracterizar como se for, vamos dizer, meu envolvimento com a comunidade. Se eu não for lá, né, lógico. O Cláudio Albano, só fazer uma consideração aqui, vou pegar a minha área como comparação. Tem ações de extensão que a gente faz intervenção na fisioterapia, certo? Atendimento de paciente. Eu tenho que estar do lado do aluno o tempo inteiro, quando é esse tipo de ação de extensão, o tempo inteiro. Ele não pode estar sozinho para atender paciente. Agora, a gente tem a ação que é profissão saúde, que é a divulgação da universidade nas escolas. Eu treino aqui no laboratório, ele prepara material, a gente corrige, eu treino a apresentação dele, eu vou lá uma vez e acabou. Depois, aí ele aprende a procurar o diretor sozinho, a fazer o contato aí na escola, e ele vai me passando, vai dando retorno. E quando eu quero, eu faço contato com a escola para perguntar como está. Então, tudo depende de como é que você monta, entendeu? Por exemplo, se fosse querer montar uma ação de extensão que obrigatoriamente precisa do acompanhamento direto, né, não dá para você fazer em outro lugar. Ponto. Agora, tem ação de extensão que dá para fazer sem acompanhamento do lado? Tem. A maioria, ou grande parte delas. Perfeito. Perfeito, pessoal. Podemos ir em frente. Vanderlei? Não sei se a Evelise não estava escrito antes que eu. Na minha lista que era Vanderlei, depois Não, Vanderlei. Era Então tá. Frank, mais uma questãozinha aqui, ó. Eu até anotei aqui e achei interessante, até para colocar nos objetivos específico, geral, alguma coisa assim,
eu anotei o que você falou há um tempinho atrás aí, que era o seguinte, ó, trazer a comunidade para a universidade e ela reconhecer a universidade como território dela, tá? A forma como eu pensei a extensão é exatamente isso, para fazer exatamente isso que você comentou antes aí, colocou. Tá? Aproveitando o quê? Aproveitando o espaço físico e os laboratórios que a gente dispõe aqui no curso. Tá? Só que tem uma questãozinha aí que eu queria a tua opinião. Trazer a comunidade envolveria, nesse caso, transporte. Tá? Eu tenho feito essa ação de extensão já faz algum tempo e sempre esbarro nesse problema em relação a esta comunidade específica, que é uma escola, tá? É uma escola, ok? Então, o que ocorre? Eu, em trazendo eles para cá, eu acabo divulgando a universidade, a maioria, apesar de viver nesta cidade de Bagé, nunca colocou os pés aqui dentro do campus de Bagé, tá? Então, acho que esse é um aspecto muito positivo e a gente também mostrar o que a gente dispõe aqui tecnologicamente, tá? A questão é o seguinte, esse transporte eu poderia requisitar? E outra, se eu conseguisse transporte, hoje eu trabalho só com, basicamente, escola de Bagé, uma, tá? É um público de uma escola bem específica. Mas se eu conseguisse, por exemplo, transporte, 2 vezes, por exemplo, no semestre, já estaria resolvido. 2 noites no semestre estaria resolvido. Eu conseguiria trazer, talvez, uma escola, por exemplo, de Candiota, ou de Aúlia, ou de Dom Pedrito, alguma coisa assim. Isso é factível? Qual é o apoio que a universidade vai nos despender? E pergunto mais também nesse sentido assim, eu sei que, por exemplo, a área da saúde faz extensão via universidade pública há 300 anos, e muito se utiliza daqueles unidades móveis, né? E unidade móvel despende a unidade móvel, o motorista, o diesel, etc. E nesse caso aí, eu conseguiria? Tá, o Vanderlei, são 2 coisas. Primeiro, você pode solicitar, pode. Você tem direção do campus para responder ou não. Tem um método aí que eles usam da distribuição de combustível na universidade, que fica mobilizado pela reitoria e tal. Quando você precisar disso, você pode pedir a Proeste também, a gente vai te dar a resposta para ela. Solicitar, pode. A grande questão que a gente tem hoje é como é que está o orçamento para a inserção da extensão. Então, existe uma briga da Andifes, do Colégio de Extensão da Andifes e do Fórum Nacional dos Proretores de Extensão, para que a gente tenha um fomento específico para a inserção da extensão nos cursos de graduação. Se me perguntar, hoje tem? A resposta é não. A gente está para lançar um edital no 2º semestre para material de consumo, que vai ser de mais ou menos R$100 mil para a universidade inteira. Se me perguntar também, isso atende à necessidade da comunidade? Eu vou dizer, não atende, está muito aquém, mas é o que a gente tem de orçamento. Considerando que a gente tem um orçamento de R$677 mil esse ano, antes do corte que foi anunciado sexta-feira, a gente deve cair, se optarem por cortadas acadêmicas também, que eu acho que é absurdo, mas se optarem, ok, a gente perde mais R$50 mil do orçamento. Então, hoje não. Agora, é factível acontecer esse? É factível. Quais outras estratégias podem ser adotadas? De repente, tentar via a prefeitura, das diferentes prefeituras aí das cidades, porque elas pelo menos bancassem o transporte. Agora, a única questão que eu acho que trazer a comunidade para a universidade é essencial, necessário. A única coisa que eu acho que a estratégia de curso, ele tem que ser pensado o curso inteiro, então não dá para ser sempre só na universidade, mas ter a ação dentro da universidade também é extremamente importante. É tipo eles reconhecerem o território como deles, né? Tipo, isso aqui também é meu, né? Não é algo, né? E com isso você gera aluno, né? Essa é uma questão, assim, graças a esse trabalho, a gente acabou trazendo e traz sempre alunos dessa escola em particular, né? Mas essa é a questão. A última, para você ter uma ideia, nem registramos esse evento, porque ficou uma solicitação da escola muito
em cima da hora, não deu nem para registrar, mas ó, tá aqui a listinha dessa semana. Da semana passada, desculpa, quinta-feira. Tá? Tá aqui os nomes, as assinaturas, tudo. Não consegui nem registrar porque ficou uma demanda muito em cima da hora e os prazos para registrar projeto são meio demoradinhos, né? O Vanderlei... Então, complicado, mas e agora? Agora já teve o evento, ó. E aí esse semestre eu não consegui registrar. Vanderlei, eu vou reforçar para você e para os colegas todos. A inserção da extensão foi criada como meta 12 do PNE. Aumento de taxa bruta e taxa líquida de matrícula. Isso envolve, dentre outras coisas, divulgação da universidade, fazer com que a universidade seja conhecida pela comunidade. Então, pensar em ações para essa estratégia é essencial, é ajudar a cumprir o que a gente precisa. E mais, né, a gente precisa aumentar o número de alunos. Né? Nós estamos com a pior época da história da Unipampa de procura. O Enem, a procura do Enem caiu 50%, né? Caiu de quase 7 milhões para 3 e pouco. Pois é, Frank, mas aí tem um problema, por exemplo, aqui ó, veio 10 pessoas, um professor e 9 alunos, mas eu sei que a turma era maior. E o resto não veio por quê? Transporte. Então, o professor já me solicitou que prevesse no próximo evento de extensão, né? Que vai ocorrer aqui no laboratório, se eu conseguiria o micro-ônibus da universidade. Daí vem 15, vem 20. E essa é uma questão que vai ocorrer sempre. Tá? E aí, eu acho que a cobrança no campus tem que acontecer, porque... Por que eu defendo isso? O Ivoni esteve lá, ele conhece bem. Quando você está numa gestão, a gente briga pela verba da Proeste, Prop briga pela verba da Prop, Prograde briga pela verba da Prograde, e assim sucessivamente. Se ninguém mais briga e fala que está precisando de verba para extensão, fica só a voz de pró-reitor e pró-reitor adjunto. Isso é muito pouco, entendeu? Se todo mundo começa a fazer pedido, gerar demanda, chega uma hora que fala assim, nós vamos ter que começar a atender essa demanda, entendeu? E aí a voz nossa lá vai começar... Quando eu digo nossa, hoje eu e o Paulo, amanhã vai ser outra. Independe, penso do ponto de vista institucional, como antes foi Ivoni e Rafael e tal. Passa a ser cada vez mais escutada, entendeu? Tanto que eu falo que eu sou contra os cortes nas acadêmicas, porque se você corta da Proeste, na verdade você está cortando do campus. Nosso orçamento inteiro ele volta praticamente todo para o campus, seja em bolsa, seja em material. Né? Mas, e Vanderlei, só para terminar de sua parte aí, dessa resposta, o que você pode fazer para você não perder o registro? Registra esta ação, e você tem ela registrada o ano inteiro, ou durante 24 meses. Quando ela aconteceu, você pede a certificação. Entra lá e, ó, certificação X horas para tal, e toca o barco. Ela já estava previamente registrada, entendeu? Vou te dar uma notícia, viu, Frank? Eu acho que 50% do que a gente já fez de extensão aqui somente foi registrado porque a burocracia é complicada. Esse é o grande problema. A burocracia. Abraço a queixa. Estamos trabalhando para tentar diminuir. Eu ainda acho que também concordo que ainda é muito grande. E de certificação, a gente está trabalhando para no SAP, depois de ter o registro, a gente não conseguiu ainda, porque ainda depende do DETIC, mas vamos conseguir. Que você entre no SAP lá no seu projeto e você tem um linkzinho lá, um botãozinho lá, que você só coloque o nome das pessoas e a carga horária que você precisa e você possa pedir o certificado, que isso esteja desvinculado de relatório. Certo? Você pedir a qualquer momento. Porque a Unipampa, quando vai ser avaliada, a gente é muito mal avaliada na parte da extensão, não porque a gente faça pouco, mas a gente registra muito menos do que a gente faz. Isso em todos os campos acontece isso, muito menos. E para a gente, como instituição, é bem ruim isso, infelizmente. Resumindo, vou tentar o transporte, mas até hoje não consegui. Mas, Vanderlei, só te dizer, provoca o campus te disse não, que pode dizer não porque não tem, e-mail para a pró-reitoria, entendeu? Essas provocações são importantes, né? Nesse caso, o micro-ônibus não é vinculado direto à reitoria? Acho que nem é vinculado ao campus. Eu acho que, assim, eu não sei como funciona a Bagé, mas todo campus tem um micro-ônibus, né? Tá, ok.
Na nossa lista aqui nós temos a professora Obrigado. Evelise. Obrigada, Maurício. Professor Frank, eu tenho a seguinte dúvida. Vamos só combinar uma coisa, vocês me chamam de Frank, eu chamo vocês pelo nome, porque senão eu vou ter que chamar de professor Evelise, aí fica um... Ontem o Ivanir ainda mexeu comigo, né? Porque eu e a professora Carla, ó, nós somos egressas do curso, né? Então, o Ivanir ainda mexeu comigo e falou assim, nossa, a Eve entrou aqui no curso e ficou por um tempão ainda me chamando de professora. É pelo hábito, né? Mas, enfim, assim, ó, Frank, a minha dúvida é a seguinte, eu e junto com alguns outros professores do curso, a gente pensou em realizar um projeto de extensão junto à comunidade que pode ser desenvolvido, por exemplo, com empresas públicas ou privadas, onde os nossos alunos, eles podem vir a ofertar cursos para essa comunidade, tá? A ideia inicial surgiu a partir da prefeitura, junto com a EMAP, não sei se tu tens conhecimento da escola que tem aqui em Bagé, ela inaugurou semana passada, há uns 15 dias atrás, eu acho, e ela está ofertando cursos, justamente principalmente pela questão dos custos, né? Essa escola ela veio para cá para não ter que levar, por exemplo, os servidores da prefeitura para fora para fazer cursos, tá? E a partir disso a gente pensou nessa ideia de um projeto, que os nossos alunos possam ir até lá. É um exemplo, a gente não quer vincular a EMAP ou a prefeitura em si, né? Principalmente essa questão do nosso PPC. Mas a ideia em si dos projetos que eles possam estar realizando. Só que ouvindo, né, te ouvindo agora, no caso a demanda vem por parte deles. Por exemplo, assim, a gente tem vários cursos que eles já mencionaram interesse, que tem a ver com o nosso curso, por exemplo, gestão organizacional, gestão de projetos, NRs, enfim, a gente consegue vincular vários deles. E aí a gente trabalhar com os nossos alunos, né, essa questão, e eles poderem ir lá e ministrar esse curso para esses funcionários, né, eles têm toda uma estrutura, fica ali na CIBA, então eles têm um tem a parte, é bem legal assim a estrutura deles, é todo um andar ali da CIBA, segundo andar. E aí a gente pensou, e quem sabe, né, ser um dos projetos que a gente possa vir a trabalhar agora com a extensão, né. E aí eu pergunto assim, por a gente receber essa demanda, né, até eles ficaram bem abertos, onde nós tivemos a oportunidade de apresentar também no Conselho de Campus aqui em Bagé, porque a gente identificou que é uma demanda não só do curso de Engenharia de Produção, mas que outros cursos do campus também podem estar contribuindo, né, com eles, por exemplo, curso de matemática, os cursos de letras, enfim, a demanda deles é bem grande, assim. E aí eu pergunto, esse poderia ser um dos projetos que a gente poderia vir a trabalhar? Claro que não especificar eles, né, a prefeitura ou a EMAP, mas também como empresas privadas também, quem sabe a gente poderia estar fazendo esse tipo de trabalho junto à comunidade. Vocês podem registrar como um projeto. Num projeto você já vai ter que dizer a metodologia. Na metodologia você já pode determinar as grandes áreas, entendeu? Então, vocês já sabem mais ou menos dentro das áreas o que vem. Então, vocês já podem determinar isso em metodologia. E se surgir algo que vocês não tinham planejado ali, você pode editar o seu projeto de extensão que está registrado lá, entendeu? Você vai lá, edita, a comissão local avalia de novo, dá ok, toca em frente e tá feito. O único cuidado... Não é o único cuidado, assim. Uma coisa sempre a gente prestar atenção é que uma das grandes funções da extensão é a gente diminuir desigualdade. Então, a gente tem que estar preocupado também em ações, em priorizar um pouco as ações para a camada, tipo, para a base da pirâmide, não só para o ápice da pirâmide. Isso é uma coisa importante. E acho que a ideia de vocês de não vincular, entendeu, a grupos específicos, está ótimo. Porque pode aparecer de tudo para vocês depois. Né? E quando vocês começarem a fazer, a tendência é a procura ser cada vez maior e a demanda ser cada vez maior. É justamente isso, porque a gente identificou assim que é uma ótima oportunidade da gente estar divulgando, né, o nosso curso, estar divulgando o nome da UFAMP, enfim, com a comunidade, né? Isso aí eu pensaria só no nome, tipo no desenho dele, você pensa no desenho dele de formação de material humano, entendeu? Que é isso que vocês vão estar fazendo.
Uhum. Eu não pensaria ele como curso, eu pensaria que formação de material humano. Na metodologia, eu vou fazer um monte de curso, ok, sem problema. Mas é que você está pensando na formação de material humano, isso para a universidade é importante, para a comunidade é importante, para o desenvolvimento da comunidade é importante. A gente está até prevendo, até comentar com vocês aqui, vamos ver depois desse corte se a gente ainda consegue manter, soltar um edital para formação, para um edital de curso profissional, curso profissionalizante, entendeu? Então, por exemplo, o pessoal de Alegrete dá curso para auxiliar de mecânica, auxiliar de construção civil. A gente deve abrir possibilidade para 5 cursos com orçamento de R$5.000. Tá? Legal. Uhum. Então, pode ser um edital que a gente conseguindo lançar aí, acho que até semana que vem a gente decide se consegue fazer esse corte, coisa que vocês poderiam utilizar também, né? Esses 5.000 seriam para material de consumo para ajudar na realização do curso. Tá, mas esse valor vocês receberiam? Não, Não? não entendi essa. A gente vai fazer um edital para selecionar. Tá. Se sair do jeito que a gente quer, ia sair, tá? Por causa do corte, a gente tem que só ver se consegue fazer igual. A gente vai lançar um edital para a comunidade acadêmica, vocês todos, disputarem com projetos para oferta de curso de formação à comunidade. Ah, entendi. Ah, que legal. Quem ganhou ganha R$5.000, entendeu? Legal. Aí ganha R$5.000 para material de consumo. Isso, é uma perfeito. forma da gente estimular a extensão nessa forma de ação. Entendeu? Ótimo. Bem interessante. Obrigada. Não, que isso. Na sequência aqui nós temos o professor Ivonir. Tinha levantado a mão, Ivonir, em algum momento, ou era só um comentário? Ivonir. Desculpa, eu não ouvi, cortou aqui. Tu tinha levantado a mão em algum momento ou era só aquela ocasião lá que tu Não, é que eu ia fazer uma contribuição daquela fala da Fernanda, mas não foi preciso, depois eu vi que ficou mais claro. Era daquela que a Fernanda estava falando da Embrapa, e, enfim, mas depois ficou claro, não foi preciso. Obrigado, Maurício. Tá. E pegando esse gancho aí, já que ele falou em Embrapa e a Evelise também comentou, né? É importante, assim, né? Essa peculiaridade desse curso noturno, né? De chegar a esse, como a Fernanda comentou, olha, nós vamos trabalhar com produtores rurais, né? Num curso noturno, como é que eu vou chegar, levar esse aluno ao produtor rural à noite, né? Vai ser difícil. Posso levar ele num sindicato, por exemplo, onde reunir ele no sindicato, atuar dentro do sindicato. O mesmo sentido o case aí da Evelise, né? É uma organização que a Evelise comentou, que vai trazer os funcionários públicos, funcionários ou pessoas privadas, e aí a gente entra com material humano, com os alunos, né? Para atuarem junto à comunidade. O mesmo pode ser feito com ONGs, por exemplo, né? Eu não consigo chegar exatamente lá onde eu não tenho o expertise necessário para atuar naquela comunidade, mas tem uma ONG que trabalha lá, então eu posso atuar em parceria com essa ONG nessa comunidade. Então, esse é só para reforçar, né, do meu entendimento, se está correto. Corretíssimo. Quanto mais parceria a gente fizer, mais vinculado a gente está à comunidade. E aí você pode pensar desde associação de moradores, ONGs, como um sindicato, seja rural, seja de trabalhador, patronal, os mais variados possíveis. Né? Isso é extremamente... na verdade, isso deve ser estimulado, né? Quanto mais se conseguir fazer, quanto mais parceria com a sociedade civil organizada, melhor. Muito melhor. E ainda uma outra dúvida aí do ponto de vista bem pragmático, né? O registro, a gente tem de um lado o registro do projeto de extensão, né? Via sistema e tudo. De outro lado, o registro de um componente, assim, com essa característica de extensão. Eu não tenho certeza, hoje a gente consegue fazer o registro de projetos de carga horária prática, carga horária teórica. Nós temos a possibilidade de fazer registro de carga horária de extensão? Tá. Assim, ó, o registro do projeto de extensão, ele não vai ter diferença nenhuma se ele vai estar vinculado ao componente curricular ou não. Ele é um projeto de extensão. No plano de ensino novo, vai ter qual a carga horária teórica, qual a carga horária prática e qual a carga horária
com a carga horária de extensão. Quando você registrar o projeto, se você quiser colocar que ele é vinculado a uma disciplina tal, ok. Se você não quiser colocar, não necessariamente precisa. E aí um ponto importante da diferença de você fazer a atividade curricular de extensão específica e de fazer vinculada, é que na vinculada lá, vamos supor lá, extensão 1 de vocês, que vocês criaram, certo? Vocês lá colocaram os projetos que vão estar ali vinculados a esse componente curricular. Os alunos que se matricularem, eles já são parte de equipe executora, entendeu? Eles não precisarão ser certificados, certo? Certo. Se você faz como atividade curricular de extensão específica, você vai ter que gerar lá, vai ter que botar a equipe executora. Ali não, ali automaticamente ele já faz parte da equipe executora do seu projeto. E ele não vai ser certificado porque, por exemplo, quando ele passa em desenho técnico, ele não ganha um certificado que ele foi aprovado em desenho técnico. Quando ele foi aprovado lá, aquelas X horas de extensão na extensão 1 de vocês, por exemplo, 60 horas, já vai para a conta dele lá no currículo de 60 horas de extensão que ele já fez. Ah, sim. Então, esse registro do extensão 1, por exemplo, já é específico para a carga horária de extensão dentro do sistema. Sim, o aluno matriculou do extensão 1, quando ele for aprovado, já contou que ele tem 60 horas de extensão. Perfeito. Agora, o registro dos projetos 1, 2, 3, 4 ou 5, depende de como vocês vão querer fazer. Ali, ele já tem que ser feito antes, mas é registro de projeto normal, não tem nenhuma diferença de outro registro de projeto de extensão, entendeu? É um registro igual. A única coisa que a gente está fazendo é tentando facilitar ao máximo e acelerar ao máximo, entendeu? Por exemplo, a Pró-Reitoria agora não avalia mais projetos. Se a comissão local aprovou, a gente lá na Pró-Reitoria só dá um número para ele e o registro já está feito. Só tem que lembrar que a comissão local, como tem pouca gente que participa, e com vocês é o UDO, acho que o UDO e o BTEMPS, não sei se tem mais gente, eles têm um calendário de reunião mensal, então, mas é tranquilo, assim. A gente tem conseguido fazer as coisas andarem um pouco mais rápido, apesar da gente considerar que vai agilizar ainda mais, precisa agilizar ainda mais. Perfeito. Vanderlei? Frank, só para mim fechar bem minha ideia em relação ao que é a extensão, eu queria te perguntar assim, extensão tem um cunho mais social. E o que eu quero dizer com cunho mais social? Ela tem um cunho, vamos dizer assim, que é mais importante dentro da extensão, por exemplo, fazer o trabalho que o Ivonir propôs lá com aquele aluno em Juí, numa padaria familiar, do que a gente propor isso uma grande empresa que nem o Nicolini. A extensão, ela tem essa prerrogativa um pouco mais social ou não? Assim, eu considero que os dois são importantes, mas a redução de desigualdade é uma das obrigações, estimular o desenvolvimento e a redução de desigualdade é uma das obrigações que a gente tem como instituição e até uma das missões da universidade. Então, os dois devem ser realizados, só que você tem que dar uma prioridade maior para a base da pirâmide. Mas não quer dizer que abandonar o resto. Tipo, a prestação de serviço é importante, é extremamente importante. Desenvolvimento de tecnologia para empresas de ponta é importante, importantíssimo de ser feito. Então, a gente só não pode deixar o viés ficar só para cá, entendeu? Ficar só para... Frank, no caso de desenvolvimento de tecnologia, normalmente é pesquisa, e aí sim vai estar normalmente vinculado a uma grande empresa, né? Não, mas você tem, dentro da extensão, você tem a parte da prestação de serviços, que na inserção não conta, mas tem a prestação de serviços, que é muito feita e é feito para empresa de ponta e resolução de problema. Então, tem áreas, tem grupos que trabalham com extensão praticamente só com prestação de serviço, né? E também é importante, mas a gente não pode esquecer dos marginalizados, dos invisibilizados, dos excluídos, né? Isso para a extensão é muito importante. É muito importante ter o olhar, atuar junto com essas pessoas, dar voz a essa comunidade, escutá-la. Aí vem a história da dialógica da extensão, né, que é você ir na comunidade, escutar a comunidade, porque é muito comum
Não sei se para vocês da engenharia acontece assim, mas creio que sim, porque isso não muda na área do saber. É muito comum que a gente na universidade, tipo, vá à comunidade como se a gente só tivesse a ensinar, né? Não tivesse nada a aprender, né? Como se nós fôssemos seres de luz que vamos lá na escuridão levar a nossa luz para tornar a vida dos outros melhor. E a ideia da extensão é exatamente o contrário, é presença no território, reconhecer realidade, refletir sobre aquela realidade, pensar, enquanto eu sou responsável por aquela realidade existir, por ação ou por inação, e lembrar que quem paga imposto no país, quem sustenta a universidade pública e todos os serviços públicos é a base da pirâmide, que se a gente está nessa universidade hoje, quem sustenta a gente principalmente é essa comunidade, e para ela tem que ter um olhar especial. Então, isso é uma parte muito importante assim, para a extensão, mas sem deixar de pensar por exemplo, veterinária trabalha muito com um grande produtor, o pessoal da agronomia também trabalha com um pequeno produtor, mas também trabalha com um grande produtor e alta produção. Então, dá para fazer as duas pontas, mas a gente tem que reduzir desigualdade bastante e pelo menos priorizar a base, né, as ações para a base da pirâmide. Obrigado. Ok. Pessoal, algumas questões ainda em aberto aí, estamos quase chegando no finalzinho do teto da reunião. Acho importante Albano, só para passar, acho importante o case, por exemplo, que o Vanderlei apresentou para nós, né, da questão da atuação junto a escolas profissionalizantes, né, junto a esses, eu acho que é uma oportunidade, né, dentro das expectativas aí de um curso noturno, né, e passo aí a palavra para o Albano. Albano, só fazer um comentário antes, se Maurício me permite. Talvez a gente precise expandir também a compreensão da extensão para além da minha área específica de atuação, né? Por exemplo, será que seria bom para o engenheiro da produção ele dar aula de reforço de matemática no EJA, no ensino médio? Será que isso ajudaria na formação dele? Será que, sabe, assim, esses serás a gente acho que pode começar a pensar em expandindo e não deixar de pensar, obviamente, especificamente como engenheiro de produção, mas pensar além do engenheiro de produção, entendeu? Com coisas que podem ser importantes, né? Então, que eu acho que também pode ser importantes, que vão ajudar a desenvolver várias outras habilidades que também são importantes para o engenheiro, né? É isso. Fala, Cláudio, Albano. O que eu tenho para falar aqui não é especificamente com relação ao Frank, já que eu acho que depois dessa conversa com o Frank, né, foi esclarecedor em alguns pontos, reforçou outros. Eu acho que nós temos que fazer uma reunião nossa do NDE para discutir novamente esse assunto, né? Só para esse assunto, antes de seguir com os outros procedimentos do PPC. Eu acho que essa definição a gente precisa novamente retomar essa discussão. E já agradeço ao Frank, eu vou ter que sair da reunião daqui. Eu agradeço a todos os colegas do curso e, em especial, ao Frank, né, que veio aí e deu algumas diretivas, assim, né, alguns esclarecimentos. Ok? Certo? O pessoal, quando o Cláudio Albano estiver defendendo muito a extensão aí, feliz, tipo Alice, vocês me avisem, tá? Porque aí eu vou ligar para ele. Tá bom, então. Cláudio Albano, falando sério. Todo mundo vai ter dificuldade no começo. Eu considero essa a maior transformação do ensino universitário nos últimos 25 anos. O primeiro é cotas, o segundo é inserção da extensão. Frank, e a gente vai ver isso com o passar do tempo. Frank, antes do Albano sair, eu só quero fazer um comentário, né? Não pede pro Albano vir tipo Alice, porque ele vai vir vestido de Alice. E aí nós vamos ter um problema no curso, tá? Ele não vai entender isso, né? Como tu fez, né? Então, por favor, refaça essa tua colocação, né? Porque nós vamos ter um problema no curso, ele vai vir dar aula de Alice e aí não vai dar muito certo. A roupinha pink, essa coisa toda vai complicar nosso curso. Então, eu vou refazer, Albano, por favor, venha trajado de Alice. Tá bom, então. Só para contribuir ali com a fala do Vanderlei, eu vejo assim, Vanderlei, até inclusive na tua área, e eu acho que na área do César também,
E isso a gente estava fazendo com o CEMIT, que é o Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia, através do BAIAR, que é a Secretaria de Inovação. Nós desenhamos o Bagé em 9 regiões para que a gente fizesse um diagnóstico e ver, né, no caso, empresas. Aí vamos pegar, no caso, aí na nossa região da universidade, aí tem várias empresas que trabalham com chapeamento, com pintura, enfim, né? Então, a gente poderia pegar os alunos, e aí estou, né, contribuindo, sei lá, estou indo trazendo esse projeto que a gente estava desenvolvendo com o CEMIT. A gente poderia pegar essas pequenas empresas, né, e aí o Vanderlei e o César poderiam desenvolver algum tipo, fazer uma pesquisa, sei lá, uma guilhotina ou uma máquina que pudesse facilitar a pintura, né, ou uma gabine de pintura. Isso, na realidade, ele está fazendo um trabalho social, né, que é da região da comunidade aí da universidade. Ele está desenvolvendo não deixa de ser uma inovação, um sistema de pintura, né, para uma pequena oficina. Né? Então, ele inclui o aluno, né, e até os próprios TCCs. Isso caracteriza também uma extensão, e nós, enquanto universidade, né, estaríamos, vamos dizer, abraçando a nossa comunidade ali em volta, em torno, né, trazendo ela, proporcionando soluções para a comunidade ali. Não sei, eu estou vendo quando vocês dois fizeram essa conversa. E o aluno em si fazia os projetos e até iria para dentro da oficina e trazia para dentro do laboratório do Vanderlei e do César para fazer os dispositivos como se fosse uma solução para os caras pintar, chapearem, ou sei lá, fazer qualquer coisa. E isso é uma extensão também. Certo ou não, Franklin? Sim, pô, você está fazendo ação com a comunidade, você está tendo ganho para a comunidade, você está trabalhando em formação de aluno. Né? E porque, na realidade, a própria nossa missão, a nossa visão diz que é, né, contribuir com a comunidade em torno, né? Então, nós estaríamos fazendo isso dentro desse conceito. Se a gente pegar o nosso egresso lá, né, autônomo, capaz de identificar e resolver problemas e ajudar o desenvolvimento regional, né? Ou seja, o desenvolvimento da comunidade na qual ele está inserido. Né? Por isso que ele precisa conhecer a comunidade, agir nela e por aí vai. Sim, nesse caso, o César e o Vanderlei pegariam a disciplina deles para fazer isso. Só é uma fala, né? Em cima de desenvolvimento social. Obrigado, Frank. E obrigado por fazer a solicitação do Albano. Vou cobrar quando chegar na sala. Tá? Uhum. Pessoal, mais alguma questão aí que ficou em aberto? É importante, né? O Albano falou muito bem de, tipo, nós, né, com base, assim, esse momento em que entrei em contato contigo e planejei para a gente sentar e discutir a questão da extensão, ele antecede o próximo passo, que é distribuir isso dentro de uma matriz curricular, né, das disciplinas e tudo. Então, as componentes de extensão, a gente pensamos 10 componentes de extensão de 30 créditos, né? Então, por isso, quando o Albano citou ali, poderíamos reduzir em 5 componentes de extensão de 60, é uma possibilidade que é bastante fácil de resolver, pensando naquilo, claro, que você colocou, de ter uma oferta, né, que utilize uma noite toda e que possibilite daí um exercício no território do aluno e do professor, né? Então, sim, isso a gente vai rediscutir, vai ser tema aí da nossa próxima reunião. Só fazer um comentário. Quantas horas vocês acham que vocês vão gerar de extensão para a comunidade? Vocês têm noção? O planejamento é assim, 300 horas para desenvolvimento de extensão vinculado ao curso e 60 horas para o Unipampa Cidadã. Beleza. 60 horas. Quantos alunos vocês têm? Hoje nós temos em torno de 210, 220, por aí, né? 202 regulares. 202. 360 vezes 202, vocês vão gerar 72 mil horas por ciclo de formação. Se divide em 5 anos, vocês vão fazer 14.544 horas de extensão por ano a partir de janeiro de 23. O efeito de vocês na comunidade e o efeito desse tempo todo na comunidade em cima da formação do aluno de vocês, daqui a 3, 4, 5 anos a gente conversa, a gente vai ver o quão brutal vai ser para a comunidade e para a formação. Eu queria mostrar só um slide para vocês, posso mostrar? Coisa de 2 minutos, que eu acho que é baseado no negócio que vocês falaram aí. Deixa eu abrir uma apresentação.
Vocês só me confirmam depois se vocês estão vendo a apresentação. Sim, está projetado. Sim. Aqui, ó. Se a gente pegar áreas de extensão, a gente vai passar por baixo aí, vai passar com vocês também. Se a gente pegar ciências exatas e da terra e engenharias, vamos pegar as engenharias. A gente tem 46 trabalhos de extensão só em engenharias. 46 trabalhos de extensão em engenharias hoje, ela corresponde a 8% de toda a extensão da Unipampa. Acho que esse é um dado que a gente sempre tem que lembrar, né? Uma outra coisa, se a gente olha por campos aqui, é claro que a gente está com valor absoluto, a gente não está com número absoluto e não relativo, né, por número de servidor, mas a gente tem aqui Bagé com 86 projetos no total, né? Então, se a gente pegar Bagé, faz 15% da extensão da Unipampa. Isso dado de 2021. Mas esse dado aqui é um dado que a gente tem que, eu acho que nos cursos a gente tem que discutir, nos campi, nos conselhos tem que discutir, que é o seguinte: você pega de 2016 para 2021, tem sempre aumentado o número de docentes envolvidos em equipe executora. Se você pegar a coordenação, esse número cai para menos da metade. A questão é, nós somos mais de 900 docentes e a gente tem 478 com algum envolvimento na extensão. E o pior, se a gente pegar o dado da pesquisa, ele é semelhante a esse, e se a gente cruzar, provavelmente são as mesmas pessoas. Então, quando eu escuto vocês falando, e obviamente que vocês estão falando com razão, da questão, tem gente que diz que não faz, que eu, sinceramente, acho que, assim, esses dados, se vocês quiserem, vocês podem pedir lá na Pró-Reitoria, a gente prepara o seguinte: quantos projetos de extensão são coordenados por docentes da engenharia de produção? Seja de área básica ou seja de área específica. Pegar esse dado, botar na mesa, conversar na reunião, mas não falo nem como cobrança, mas tipo assim, para refletir, né? Porque eu não sei se é possível alguém chegar e falar assim, não faço, não faço e não faço. Pelo simples fato de não fazer. Pode ter outras associações a isso, aí tudo bem. Essa disciplina é praticamente impossível, beleza. Eu acho que mesmo isso é discutível, mas eu acho que é aceitável. Mas eu acho que a gente tem 15 anos, a gente faz ano que vem 15 anos de fundação, efetivamente, da Unipampa, e tem algumas conversas adultas que a gente precisa ter, né? Tipo, sem as pessoas saírem, tipo, uma com raiva da outra, né? E eu acho que esses dados são, quando a gente põe dado na mesa para discutir, tipo, não dá para muito fugir dessas questões, né? Então, só queria dizer a vocês que eu tenho certeza que quando a gente fechar 2023, lá dezembro de 2023, quando for olhar para a engenharia, vai ter muito mais do que 46, né? Bagé vai ter muito mais do que os 86 que tem hoje, porque a gente vai mais do que duplicar. Eu espero, pelo menos, que a gente mais do que duplique as ações de extensão registradas, né? Especialmente a partir de janeiro de 23. Era só isso que eu queria mostrar para vocês, esse dado. Mas a gente deve fazer uma visita a vocês aí, a gente marca uma visita para fazer a apresentação no Conselho do Campus e depois marca com os docentes. Com os docentes eu marquei, tive recentemente aí, mas deve fazer outra. E ali a gente mostra esses dados e meio que discute um pouco eles. Então, só coloquei assim para que possa ajudar vocês na discussão de vocês lá, quando vocês forem pensar nas ações e tal. Perfeito. Se não houverem mais comentários aí dos colegas, eu quero agradecer novamente, Frank, pela tua disponibilidade em nos auxiliar, nos trazer essa informação aí, e também a fazer os outros cases, né, como está sendo realizado em outros campings, e ter essa visão do todo aí. É super importante aí para a gente fechar, né, e finalizar a nossa revisão do PPC e encaminhar ele, tá? Muito obrigado de novo, tá? Se precisar também de nós, aí, qualquer um dos professores, a gente fica sempre à disposição. Beleza. Pessoal, eu que agradeço, eu gosto bastante de ter essas reuniões onde a gente discute efetivamente universidade, né? Não aquelas reuniões que a gente não discute nada. E agradecer por ter participado e dizer que estamos à disposição. Qualquer coisa, vou deixar meu WhatsApp aqui, qualquer coisa vocês podem fazer o contato por WhatsApp. Para as coisas que precisem na Pró-Reitoria, que de repente a gente possa ajudar lá, possa ajudar
a resolver, quiserem marcar outro dia para a gente conversar de novo, se vocês quiserem marcar um dia com o pessoal da Prograde junto, porque aí tem questões que são muito operacionais, que é a Prograde, tipo, o template, de tal forma, isso aí é mais com eles, a Rita, a gente pode marcar com a Rita também. E estamos à disposição e tenho certeza que não vai ser fácil, vai ser difícil no começo, mas no final todo mundo vai ver que vai valer muito a pena fazer ocorrer essa inserção da extensão. É isso. Obrigado, Frank. Um abraço, então. Obrigado a todos. Abração. Obrigado.